Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa unidade 3 do nosso curso de macroeconomia. Nesta unidade 3, a gente vai falar do setor externo. Vamos considerar agora que a economia é aberta ao resto do mundo. Nós já considerávamos isso de certa maneira, mas trabalhávamos com a ideia de que o saldo da balança comercial, aquele NX, né, ou seja, as exportações menos as importações, era um determinado valor. E não nos preocupávamos com isso. Entendíamos que se o saldo da balança comercial, se CNX aumentasse, isso implicaria num deslocamento na nossa curva S. Se ele diminuísse, um deslocamento para a esquerda, aumentando o deslocamento para a direita, certo? Mas não nos preocupávamos em entender o que determinava esse saldo de balança comercial. Na aula de hoje, nós vamos começar a tratar disso. E vamos tratar também do fluxo de capitais que existe numa economia. Afinal de contas, se, por exemplo, uma economia compra de fora mais do que vende para fora, ela precisa financiar essa diferença, na medida que ela não pode pagar pelas suas importações em reais. Ela tem que pagar em moeda forte. Então, como isso é financiado? Isso é financiado do ponto de vista do país pela entrada de capital estrangeiro. Então, a gente vai olhar para isso também. Então, nessa aula nós vamos incluir o comércio exterior na nossa estrutura ISLM, tá? Ainda vamos considerar o nível de preços como dado, tá? E também vamos considerar ainda que o produto demandado vai ser ofertado. Na unidade 4 a gente vai se preocupar com as questões de oferta agregada e de inflação, e aí terminamos o nosso modelo de análise, certo? Primeira coisa que nós vamos começar estabelecendo uma diferença importante agora é assim, ó, entre gasto doméstico e gasto com bens domésticos. Tá? Imagine a seguinte situação: numa economia que tem comércio com o exterior, compra e venda de países de fora, uma parcela daquilo que é produzida aqui é vendido para fora, é vendido a estrangeiros, são as nossas exportações. Tá? E uma parte dos gastos feitos pelas empresas, pelas famílias, pelo governo aqui no país é feito em produtos que vêm de fora, produtos importados. Então nós precisamos considerar isso no nosso mercado de bens, no nosso equilíbrio do mercado de bens, que está diretamente relacionado à nossa curva IS. Tá? Então a mudança mais importante que nós vamos fazer é essa aqui, ó, tá? O gasto doméstico não mais determina o produto interno. Em vez disso, é o gasto com bens domésticos que determina o produto interno. Tá? É justamente essa diferença. Então, o gasto doméstico ele vai se dar com produtos produzidos no país e fora dele. Tá? Então, e a demanda por produtos vai ser a demanda das famílias, das empresas, do governo e também das economias de fora, que vêm importar produtos, ou seja, né, vem comprar o nosso produto aqui. Tá? Então, nós vamos estabelecer esta diferença agora, para a gente conseguir captar isso no nosso modelo. Nós vamos chamar os gastos pelos residentes nacionais de doméstico, né? São os gastos de consumo, investimento e gastos do governo. Os gastos em bens nacionais, tá? Vai ser o D mais o NX, tá? Que vai ser determinado por consumo, investimento, gasto do governo, mais o saldo comercial, certo? Então, esta é uma diferença importante, tá? Do que depende o gasto doméstico? Se vocês lembrarem das aulas anteriores, nós vimos assim: o gasto doméstico é o gasto de quem? Do consumo das famílias. De que depende o consumo das famílias? Prioritariamente da renda, certo? Da renda disponível, tá? Mas que tem a ver com a renda. Do que depende o investimento? Das taxas de juros. Ainda consideramos os gastos do governo como sendo determinados fora do modelo, como exógenos, autônomos, certo? Então, o gasto doméstico depende, e aí tá, é uma linguagem mais matemática aqui, mas leia isso assim, ó. O gasto doméstico é uma função da renda e da taxa de juros. Quanto maior for a renda, maior vai ser o gasto doméstico. Quanto menor for a taxa de juros, maior vai ser o gasto doméstico, porque os investimentos vão aumentar.
certo? Bom, e as nossas exportações líquidas, tá? Veja o que a gente vai começar a conversar aqui, ó. Então, o que são as nossas exportações líquidas, esse NX? A diferença entre as exportações e as importações, tá? Então, o que sobra nessa conta a gente chama de exportações líquidas, tá? Do que depende isso? Bom, então vamos pensar. As exportações dependem de quem? Então, quando nós exportamos, nós vendemos o nosso produto para alguém lá de fora. Quando é que esse alguém lá de fora vem comprar mais aqui? Quando a economia lá de fora está indo bem, certo? Então, quando aumenta a renda e o produto em uma determinada economia, aumenta as nossas exportações, tá? Quando a China está crescendo, por exemplo, né, vai aumentar a nossa demanda por minério de ferro, por exemplo, tá? Ou por produtos agrícolas, quando o mundo está crescendo, né, já que nós somos basicamente exportador, né? Ou em grande parte um exportador de commodities, tá? Então, quando o mundo lá fora está crescendo, o que é o mundo crescer? A renda deles, o produto, o PIB deles está aumentando. Consequentemente, as nossas exportações vão aumentar. E também as nossas exportações são influenciadas pela nossa taxa de câmbio real, que eu estou chamando de R aqui, tá? Nós já conversamos lá na Introdução à Economia bastante a respeito do impacto da taxa de câmbio nas exportações e nas importações, tá? Então, um câmbio, um real mais desvalorizado favorece as exportações, certo? Já do que dependem as nossas importações? As nossas importações dependem do nosso nível de renda. Se a nossa economia aqui está indo bem, qual é a ideia? Tá? É que vai aumentar a demanda por bens importados. Por exemplo, nós aumentamos a nossa demanda. Tá? Então, você começa, né, de repente, comprar um vinho melhor, a comprar um perfume importado, a comprar um celular que não é fabricado aqui, né? Alguma coisa assim, certo? Então aumenta a renda do país, as pessoas começam a consumir mais e uma parcela desse aumento de renda vai ser gasta com produtos importados. E também, evidentemente, depende da taxa de câmbio, certo? Então as exportações dependem da renda lá de fora, que é uma coisa que o país aqui não controla, e depende da taxa de câmbio, que é uma coisa que o país tem algum controle. As importações dependem da renda interna, alguma coisa que o país tem algum controle, e da taxa de câmbio, que também tem algum controle. Então, se eu juntar tudo isso, eu posso dizer que as nossas exportações líquidas, que são justamente essa diferença, dependem da renda interna, da renda externa e da taxa de câmbio. Tá? E aí nós temos 3 resultados que podem surgir dessa nossa análise. Tá? As possibilidades, resultados importantes. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ó. Se aumenta a renda externa e o resto não muda, tá? Há uma melhora na nossa balança comercial, porque ao aumentar a renda externa, aumentam as nossas exportações. Numa hipótese de que nada muda, se aumentarem as exportações e as importações permanecerem no mesmo valor, eu estou vendendo mais e comprando a mesma coisa, lógico que o meu saldo comercial aumenta. Tá? E há, consequentemente, um aumento na demanda agregada. Tá? Uma depreciação real, tá, na moeda do país de origem melhora a balança comercial, porque uma depreciação real favorece as exportações e dificulta as importações. Um aumento na renda de origem, ou seja, na nossa renda, vai elevar o gasto com importações, piorando a balança comercial. Certo? Qual vai ser o impacto do aumento de renda nas importações? Isso vai ser determinado por aquilo que a gente chama de propensão marginal a importar. Repare que a gente vem falando de propensão marginal desde que a gente falou lá da função consumo. Lembra que lá quando a gente falou do consumo nós dizíamos assim, ó, quando aumenta a renda de um país, um pedaço desse aumento de renda vai se transformar em consumo maior, né? Pensando na economia lá como um todo, né? Quanto vai ser isso? Quanto desse aumento de renda vai representar um aumento do consumo? Bom, isso depende da propensão marginal a consumir. A mesma coisa aqui. Um aumento do produto vai implicar no aumento das importações. Qual vai ser o tamanho desse aumento das importações por conta do aumento do produto vai depender da propensão marginal a importar, certo? O fato é que eu preciso incorporar esta análise na minha curva IS, no meu modelo ISLM, porque nós estamos falando de mercado de bens aqui,
tá? Então, se eu estou admitindo que parte da renda vai ser gasta com importação ao invés de bens domésticos, tá? Primeira situação, eu tenho que a nossa curva IS vai ser mais inclinada, certo? Lembra que a minha curva IS ela é negativamente inclinada, a minha curva LM é positivamente inclinada para cima, tá? Então, mais inclinada ela vai ser mais assim. O que eu quero dizer, tá? Um aumento de renda, tá? Vai se refletir num aumento menor de produto do que numa economia fechada. Porque numa economia fechada, todo e qualquer aumento de renda vai representar em aumento na demanda dentro do país, porque afinal de contas ele é fechado. Numa economia aberta, quando há um aumento de renda, parte desse aumento de renda é destinado a comprar produtos lá de fora, certo? Então, se houver uma redução na taxa de juros, tá? O aumento na demanda agregada também vai ser menor, tá? Porque o aumento da taxa de juros provoca aumento do investimento, que provoca aumento da renda, só que parte dessa renda vai ser gasta com bens importados. Então, olha aqui, ó. Agora eu estou dizendo que a minha curva IS, ela depende, né, da demanda doméstica, que é influenciada pelo nível de produto e pelas taxas de juros, e pelas exportações líquidas, que são determinadas pela nossa renda, pela renda de fora e pela taxa de câmbio. Tá? Então, agora, como é que perturbações nessas variáveis aqui, né, mudanças nessas variáveis, como é que elas afetam, né, o nosso nível de equilíbrio? Tá? Veja aqui, ó, eu vou mostrar para você nesse gráfico, uma situação na qual há um aumento na renda externa. Tá? Então imagine que nós estávamos nessa situação de equilíbrio aqui, ó, no ponto E. Aqui está a nossa curva LM, que representa o equilíbrio no mercado monetário, onde a oferta de moeda é igual à demanda por moeda, a gente já tratou disso na unidade anterior. E aqui em preto, eu tenho minha curva IS, que representa o equilíbrio no mercado de bens, certo? Aí o que eu estou admitindo agora? Tá? Houve um aumento na renda, mas não na minha renda aqui, tá? Na renda externa, certo? Na produção, no PIB externo. O que isso vai provocar? Tá? Vai provocar um deslocamento da curva IS para fora. Tá? Por conta do quê? Por conta do aumento das nossas exportações causado por esse aumento da demanda externa. Tá? Então, há um deslocamento da curva IS, e qual vai ser o resultado para nós disso? Um aumento das nossas exportações causaria um aumento do nosso produto, da nossa renda, mas também um aumento das taxas de juros. E por que há um aumento das taxas de juros? Porque à medida que a nossa renda aumenta, lembra lá, a demanda por moeda vai aumentar. Nós estamos imaginando aqui que só houve um aumento das exportações causado pelo aumento da renda externa. Então ninguém mais fez nada. Então, caso o Banco Central não aumente a oferta de moeda, o que é que vai acontecer? Tá? Esse efeito aqui vai aumentar por um tanto o produto, mas as taxas de juros também vão ser alteradas. Certo? A taxa de juros de equilíbrio na economia também vai ser alterado. Tá? Também eu posso usar esse gráfico aqui para ilustrar uma depreciação da nossa taxa de câmbio. Certo? Então, o que acontece? Com essa depreciação, aumentam as nossas exportações, certo? Ao aumentar as nossas exportações, eu desloco a curva IS para cima, porque a resposta disso vai ser um aumento na nossa produção, tá? Qual vai ser o resultado ao final? À medida que vai havendo um aumento da produção, né, o produto da economia, a economia vai crescendo, mas as taxas de juros também, porque com o crescimento da economia, com o crescimento do produto, há um aumento na demanda por moeda, tá? E como a oferta da moeda permanece a mesma, o preço do mercado monetário, que é a taxa de juros, é maior, certo? Então nós vamos parar num ponto aqui superior, tá? Então aqui eu tenho, né, uma espécie de síntese, né, os efeitos de uma perturbação sobre a renda e as exportações líquidas, tá? Se há um aumento do gasto local, tá? Isso aumenta a renda, por exemplo, né, o aumento do investimento autônomo, né? Aumenta a renda, né? E caem as nossas exportações líquidas, tá? Se há um aumento do gasto local, esse aumento de renda faz com que aumentem as
importações, consequentemente a diferença de exportação e importação, que a importação líquida cai. Se há um aumento na renda estrangeira, tá? Aumenta a nossa renda, certo? Por quê? Porque aumento na renda estrangeira aumentam as nossas exportações, tá? E quando há uma depreciação, mesma coisa. A depreciação favorece as nossas exportações, dificulta as nossas importações, logo as exportações líquidas aumentam, né? E pelo fato da gente estar exportando mais, a nossa renda também aumenta, certo? Então essa é uma síntese aqui. Eu recomendo a você que depois olhe isso aqui com calma, tá? E tente compreender isso, tá? E tente compreender como é que isso impacta nos deslocamentos da curva IS, certo? Para mais ou para menos, conforme for o caso. O que a gente também precisa tratar, agora aqui no nosso modelo, já que a gente está agora incorporando o setor externo de uma maneira mais completa ao nosso modelo de análise, é levar em consideração a mobilidade dos capitais, certo? Até agora a gente falou de bens e serviços, ou seja, exportações e importações, que são compras de bens e serviços. Mas e o capital? Tá? Os investimentos financeiros, como é que se comportam? Tá? Então, hoje nós vivemos num mundo globalizado. É relativamente fácil para que um fundo de investimento alemão, por exemplo, venha aplicar aqui no Brasil, certo? Ou que nós, brasileiros, ainda que de maneira indireta, apliquemos nosso dinheiro lá na Bolsa em Nova York. Tá? Existem fundos de investimento, existem alternativas na qual você pode, né? Não precisa você aplicar lá direto, você coloca o teu dinheiro aqui e o gestor desse fundo vai tratar de aplicar teu dinheiro lá fora, por exemplo. Tá? Então, o capital, hoje ele é bastante móvel. Tá? A nossa hipótese de trabalho vai ser essa aqui, tá? Que existe perfeita mobilidade de capitais, certo? O que é isso? Tá? Eu posso aplicar meu dinheiro em qualquer lugar do mundo de maneira muito fácil, ou seja, não existem entraves burocráticos e nem custos de transação que sejam proibitivos para isso. Tá? Então, o capital pode se mover no mundo de maneira muito fácil, extremamente fácil, não existe nenhum entrave para que isso aconteça. Essa vai ser nossa hipótese de trabalho agora, que não é muito irrealista, diga-se de passagem. Tá? Então, quando o capital é perfeitamente móvel, o que os investidores internacionais vão olhar? Tá? Vão olhar para o seguinte, ó. Aqui eu tenho os fluxos de capital. Para a taxa de juros interna e para a taxa de juros externa. Cada vez que a taxa de juros no país for maior que a taxa de juros de referência no mundo, os capitais tendem a vir para cá para serem melhor remunerados, certo? Toda vez que a nossa taxa de juros cai a um patamar inferior à taxa de juros mundial, os capitais saem daqui buscando outras praças para serem remunerados, certo? Então agora, se eu juntar as nossas exportações líquidas e estes fluxos de capital, eu sou capaz, então, de identificar como se dá o saldo na balança, no balanço de pagamentos de um determinado país. Nós já vimos quando tratamos, né, lá de câmbio, na introdução à economia, né, na questão da estrutura do balanço de pagamentos. Tá? Então, o comércio internacional ele é registrado por um país num instrumento chamado balanço de pagamentos. Uma parte dele trata das exportações e das importações de bens e serviços. Quanto eu vendi para fora em bens e serviços e quanto eu comprei lá de fora de bens e serviços. Isso me dá o saldo da balança comercial. Se eu estou importando mais do que exportando, eu estou gastando mais dólares do que recebendo em dólares. Tá? Então, isso vai provocar uma queda nas minhas reservas. Para que não haja queda nas reservas, eu tenho que financiar isso de alguma outra maneira. Então, qual é a outra maneira? Além dos fluxos de capital causado por compra e venda de bens e serviços, eu tenho aquele capital financeiro que eu falei para vocês. Tá? Então, eu posso financiar um déficit comercial com entrada de capitais financeiros. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Tá? Mexendo no diferencial de taxa de juros, certo? Tornando a minha taxa aqui mais alta em relação ao resto do mundo. Tá? Então, ao entender isso, eu entendo também
quais são as possibilidades do governo intervir, né, na economia para equilibrar o balanço de pagamentos. Tá? E aí já começo a entender melhor como é que funciona o comércio exterior. Então, pessoal, nesta aula, o que foi que nós fizemos? Tá? Nós começamos a incorporar na nossa análise ISLM a economia internacional, certo? Deixamos de lado aquela ideia de que o NX, que eram as nossas exportações líquidas, eram autônomos. Não, agora a gente já está levando em consideração. O que determina esse NX? Bom, NX é a diferença da nossa exportação, que é o X, menos a nossa importação, que é o M. Do que depende o X, que são as nossas exportações? Dependem lá da renda externa, que eu não posso controlar, e depende da taxa de câmbio, que eu tenho algum controle. Do que é que dependem as nossas importações? Dependem da renda aqui no país e dependem da taxa de câmbio. Duas variáveis que eu tenho algum controle. Então, eu tenho esse saldo na balança comercial. No balanço de pagamentos como um todo, além disso, eu tenho os fluxos de capital. Quando é que entra dinheiro para cá? Quando há um diferencial positivo na taxa de juros, ou seja, quando a minha taxa de juros é maior que a taxa de juros mundial. Aí o dinheiro vem para cá para ser remunerado por essa taxa maior. Quando a minha taxa de juros é menor, aí sai capital daqui buscando melhor remuneração, certo? Então, se eu tenho um balanço de pagamentos desequilibrado, o que eu posso fazer? Eu posso tentar, por exemplo, tá, aumentar as taxas de juros aqui no país. Isso vai ter dois efeitos. Uma taxa de juros mais elevada faz com que entrem mais capitais aqui no país, tá? Ao mesmo tempo, uma taxa de juros mais elevada faz com que a nossa renda diminua, né? Porque a taxa de juros mais elevada vai fazer com que o investimento aqui no país diminua, porque você vai lembrar que o investimento é função das taxas de juros. Taxa de juros mais alta, cai investimento. Cai investimento, cai demanda agregada. Cai demanda agregada, o nosso produto de equilíbrio diminui. Tá? Diminuindo o nosso produto de equilíbrio, diminui as nossas importações. Então, repare que ao mexer, por exemplo, na taxa de juros aqui, eu tenho condição de fazer com que entre mais capital e eu importe menos. Ou seja, se eu estou com saldo de balança comercial negativo, eu consigo equilibrar com esse tipo de política. Tá? E quem é que determina a taxa de juros dentro do país? Isso você já sabe. Tá? Aí nós vamos lá para mercado monetário, oferta e demanda de moeda. Quem é que determina a oferta de moeda? O Banco Central. Então o Banco Central pode utilizar políticas que nós já vimos lá. Veja como a gente está juntando tudo agora. Se o Banco Central aumentar a taxa de redesconto, aumentar depósito compulsório, tá? Ou sair vendendo títulos no mercado mais do que está comprando, ele tira a moeda de circulação, né? Diminui a oferta de moeda, a taxa de juros vai aumentar. Aumentando a taxa de juros, eu consigo ter todos esses efeitos que eu falei para vocês aqui. Então, começando a reparar, gente, a gente precisa entendendo o nosso modelo macroeconômico parte a parte e depois vai juntando tudo. E aí as coisas começam a fazer algum sentido porque a gente já sabe o impacto de cada coisa em cada lugar. E aí a nossa capacidade de entender como é que as coisas funcionam aumenta muito. E esse é o meu objetivo aqui, fazer com que a tua capacidade de análise macroeconômica aumente, na medida que você conheça as variáveis que estão colocadas, né, na mesa e consiga entender o papel de cada uma delas, certo? Mas nós vamos continuar falando mais disso na nossa aula seguinte. Vejo vocês lá.